Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver dos versículos 10 ao 17. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falheis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizeis, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Esse é um texto bem interessante, porque Paulo, nos versículos anteriores, ele faz uma introdução, né? Uma apresentação, uma saudação inicial à igreja. E nessa saudação ele já pontua alguns pontos, algumas doutrinas que ele vai usar como base para desenvolvimento de tudo aquilo que ele vai responder, ou que ele vai discorrer ao longo de toda a sua carta, né? Então, depois disso, ele já entra diretamente nos assuntos. E os assuntos são diversos, são mais ou menos 10 assuntos que Paulo trata nessa carta. É uma carta muito específica, que ela é um pouco diferente das outras cartas, porque ela foi motivada por conta de uma carta que ele mesmo recebeu, com uma série de questionamentos que Paulo vai responder, né? Essas respostas, essa carta, desses questionamentos, nós vamos ver apenas a partir do capítulo 7. A partir do capítulo 7, ele mesmo coloca: quanto ao que vocês me escreveram, né? Então, por isso que essa primeira carta não é a primeira, é a segunda, né? Porque Paulo já tinha escrito alguma coisa para eles. Mas antes de entrar no assunto da carta que foi enviada a eles, ele comenta alguns outros assuntos que ele se inteirou acerca do que estava acontecendo na igreja, não por intermédio da carta, mas por intermédio das pessoas que foram levar a carta. Ele estava em Éfeso nessa época, ele recebeu uma comitiva. Veja o capítulo 16, versículo 17, 1 Coríntios 16, 17, que ele diz assim: alegro-me com a vinda de Estéfanas e Fortunato e de Acaio, porque esses me supriram o que da vossa parte faltava. Então, esse grupo, qual fazia esses três pessoas, Estéfanas, Fortunato e Acaio, havia outros junto com eles, foi uma comitiva que foi até Éfeso, levar uma oferta para ele, né? E logicamente, naquela época, as viagens não eram tão curtas, né? Não dava para você ir de manhã e voltar à tarde, né? Mesmo que a distância entre Éfeso e Corinto não era muito longe, né? Para as dimensões de hoje, né? Hoje você consegue, em algumas horas, pegar um avião e 1 hora você está do outro lado. Mas naquela época você tinha que cruzar muita coisa a pé, outras coisas, grande parte com barco, navio. Você tinha que ter um navio disponível no porto que fosse para a região. Então não era uma coisa tão simples. E para voltar a mesma coisa. Então, normalmente eles ficavam lá alguns dias, às vezes semanas. E nesse meio tempo, Paulo, conversando com eles, se inteirou de uma série de outras coisas, né? Então, essas questões que não foram mencionadas na carta são as primeiras questões
que ele vai discutir na carta. E a principal delas é justamente o que estava acontecendo com a igreja. Né? Estava havendo uma divisão na igreja. Né? Coisas que não acontecem hoje. Fiquem tranquilos, irmãos. Isso não existe, isso só existia no caso de Corinto. Né? Veja o versículo 10. A igreja estava dividida. Veja que ele fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E não haja entre vós o quê? Divisões. Então, parece que Paulo já estava antevendo que essas divisões não aconteceriam apenas naquele momento, mas também viria depois. Por isso que essas cartas são importantes para nós. Primeiro, porque a gente vai descobrir que alguns problemas que nós enfrentamos hoje, a igreja já enfrenta ela faz só 2000 anos. Né? E, pelo que parece, em 2000 anos, a gente não encontrou ninguém que tivesse uma solução para ela. Né? Embora nós tenhamos todos as orientações de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos fazer. Porque o problema não é as orientações, o problema é quem segue ou não segue as orientações. Né? Então, que todos falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que estava acontecendo ali era uma espécie de uma disputa entre grupos internos na igreja. Né? E Paulo fala assim: ó, pessoal, vocês têm que falar a mesma coisa. Se fosse hoje em dia, Paulo talvez falasse assim: pessoal, falem a mesma língua. Cada um está falando uma coisa diferente. Cada um está indo por um caminho diferente. Vocês estão causando divisão assim à toa. A troco do que isso? E ele fala que há divisões entre vós. Ou seja, a palavra divisão aqui significa rasgo, ruptura, algo que foi rasgado com a mão, como se pegasse um pano e rasgasse o pano, de forma proposital. Porque tudo que a gente rasga de forma proposital, com força, traz prejuízo. Não é algo como uma costureira que vai lá e corta direitinho, né? Mas algo que rompe a coisa. É uma separação, um cisalhamento dentro da igreja. E ele falou assim: não pode haver esse tipo de coisa, não pode haver esse tipo de ruptura dentro da igreja. E ele falou assim: sejam inteiramente unidos. É interessante ele usar esse termo, porque, assim como ele fala de ruptura, ele fala de união. E esse termo que Paulo usa aqui é um termo, talvez, não sei se Lucas já estava seguindo o ministério de Paulo, mas é um termo técnico da medicina. É interessante isso. Eu acho que ele escolheu esse termo propositadamente, para indicar o que tipo de ruptura que estava acontecendo. Né? Esse inteiramente unidos é um termo médico. Ele indica uma restauração de algo que foi quebrado. Ou seja, é como se um osso tivesse sido quebrado, agora o médico coloca no seu lugar e tem que ser novamente unido, solidificado. Né? Como um braço quebrado, uma perna quebrada. E o que acontece se a gente não fizer isso? Fica torto. Né? Se for na perna, talvez nunca mais vai conseguir andar. No braço, talvez nunca mais consiga tocar teclado, por exemplo. Né? Então, o que Paulo está falando é: olha, vocês têm que ser unidos, vocês não podem deixar essa ruptura, porque essa ruptura vai trazer prejuízo para o corpo. Assim como um osso quebrado traz prejuízo para o corpo humano, assim também uma ruptura entre vocês traz prejuízo para a igreja. A igreja deveria solucionar seus problemas internos. Através do quê? Através de um empenho na busca de um entendimento, de um consenso. É por isso que ele fala assim: olha, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Divergências, diferenças de opiniões, isso é normal. A gente costuma dizer, né? Cada cabeça uma sentença, né? Sempre vai haver esse tipo de coisa. Mas tem que haver um consenso. O próprio Jesus enfrentou problemas dentro do seu próprio grupo dos 12 apóstolos. Mas o que Jesus sempre procurou é que eles se focassem as vidas deles no mesmo propósito. Isso traz consenso. Então, essa disposição mental é uma disposição que nós devemos ter de buscar esse consenso. E, nesse mesmo parecer, é buscar uma solução para o grupo.
Nós falamos de democracia. Que democracia? É um consenso. Não é porque a minha opinião não prevaleceu dentro de uma decisão que significa que, então, assim eu vou embora. Ou vou formar uma panelinha, vou formar um outro grupo. Porque se for assim, irmãos, a igreja vai ter o número de panelinhas exatamente igual ao número de pessoas dentro da igreja. Porque cada um vai fazer o seu próprio panelinho. Então, quando Paulo fala assim, busque esse entendimento, busque uma disposição mental de buscar esse consenso, de entender a outra parte, o que o outro pensa. Quem me garante que você está certo? Né? Quem me garante que você está certo? Então, o grande problema que Paulo estava vendo aqui não era tanto as divergências, porque divergência sempre vai haver. O grande problema que Paulo está falando era a intolerância e a intransigência das pessoas. De não querer buscar esse consenso, de querer impor a sua visão, e querer impor a sua posição. Divergência sempre vai ter. Mas o que você faz com essa divergência? Veja que Paulo fala em Efésios 4. Efésios 4, 1 e 3. Rogo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade. Tem gente que é tão arrogante que não sabe reconhecer que talvez o outro tenha razão, talvez a posição do outro seja melhor, talvez o que eu estou pensando não está muito correto. Talvez eu esteja sendo um pouquinho orgulhoso em querer impor a minha posição. E mansidão. Já viu pessoas que, quando é contradito, ele perde a paciência? Eu espero que não, irmãos. Espero que essa experiência seja a única minha. Quando você conversa com uma pessoa, você tem uma posição diferente, você começa a conversar, mostrar, inclusive, que a posição dele está errada, ele já perde a paciência. Porque quando acontece isso, irmão, sabe qual o resultado, na verdade? É porque ele não tem argumentos suficientes para se defender a posição dele. E ele, em vez de apoiar ou defender a sua posição através de argumentos, ele vai defender a sua posição através da agressividade. E isso não pode acontecer na igreja. Por isso que Paulo fala assim, com toda mansidão, com toda humildade, com longanimidade. Tem que ter longo ânimo, tem que caminhar junto com um bom tempo. Às vezes, nem sempre as pessoas vão conseguir entender a outra posição de forma imediata. Suportando-vos uns aos outros. Aí é fogo, né, irmãos? Suportar o outro é difícil, né? Suportar o outro é difícil, né? Mas ele fala assim, olha, você tem que suportar em amor. É suportar em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Esse é o ponto-chave que Paulo está discutindo. Ele fala assim, esforçando-vos diligentemente. Irmãos, para buscar essa unidade, já é difícil. Preservar é mais ainda. Porque veja que ele fala assim, esforçando-vos diligentemente para preservar, não é para alcançar, é para preservar a unidade, para que a unidade não seja quebrada. Uma vez que a gente alcançou essa unidade, temos que preservá-la. Porque o objetivo não é alcançar a unidade, o objetivo é manter a unidade. Alcançar a unidade é fácil, e depois, o que eu faço com isso? Nada. Eu tenho que manter. Como que eu vou manter? Esforçando-vos diligentemente. É colocando força, colocando empenho. Não é uma coisa que você vai conseguir de qualquer jeito. Ah, mas pastor, isso cansa. Claro que cansa, senão Paulo não está falando isso. Se fosse fácil, irmãos, não estaria na Bíblia, porque era óbvio.
Né? Por isso que Paulo falou, esforçando. Coloque força, coloque aí vontade nisso aí. Porque aquilo que você quer, você se esforça. Aquilo que você deseja, você procura. Aquilo que você almeja, você se empenha. E a unidade é o que vai mostrar para o mundo quem é a igreja. Veja, preservar a unidade do Espírito aonde? No vínculo da paz. Sem essa unidade, irmãos, não há paz. Não há paz. Enquanto tiver divergência, enquanto as pessoas estiverem buscando seus próprios interesses, não vai haver paz. E o que vai acontecer? Por que isso acontece? Porque as pessoas ainda estão andando no fruto da carne. Veja lá comigo em Gálatas 5:20. Veja só o que fala Gálatas 5:20. Os frutos da carne. Ele fala assim, idolatria, feitiçaria, inimizades. Já viu divisão não causar inimizade? Existe uma inimizade que é meio latente. Algumas são patentes, né? Eu não vou com a tua cara, ponto final. Mas tem algumas inimizades que fica na surdina. Você acha que ele é teu amigo, mas cuidado, se tiver um tapete debaixo de você, né? Eu já passei isso, não na igreja, felizmente. Bom, apesar de algumas experiências na igreja, também chega perto disso. Mas eu passei esse tipo de experiência fora da igreja, no trabalho. Né? Esse tipo de falsas amizades. Cara que depois, quando você pensa que é teu amigo, mas na hora do vamos ver, você não percebeu, ele puxou teu tapete e você foi para o chão. Né? Isso não pode acontecer na igreja. Depois ele fala porfias. O que é porfias? Porfias é contendas. É contendas, é disputas, depois ciúmes. Iras, discórdias, dissensões, que são divisões e facções. Quando a igreja manifesta esse tipo de atitude, isso significa que nós não estamos andando pelo vínculo do Espírito, pela unidade do Espírito, mas sim da carne. E aí o que vai prevalecer na igreja? Por isso que Paulo fala, esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Porque a unidade do Espírito é o vínculo da paz. Versículo 11. Pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. A informação das contendas não foi, como disse, foi relatada por Paulo através das cartas, né? Foi pelas pessoas que foram lá e que comentaram isso. Né? E é interessante que ele fala assim, olha, eu fui informado, quer dizer, me disseram, e quem me disse isso não foi qualquer pessoa, foi o pessoal que Cloe mandou. Cloe é um nome feminino, então era uma mulher, possivelmente da igreja de Corinto. E alguns acreditam que essa viagem desse grupo, que foi até Éfeso conversar com Paulo, levar essa oferta para Paulo, tenha sido patrocinada por Cloe. E por que ele cita isso? Porque a citação do nome indica que a informação que ele recebeu não era mera especulação. Porque quando você fala assim, eu ouvi dizer, conhece essa história? Eu ouvi dizer, Lucas, eu ouvi dizer que você fez isso, fez aquilo. E como é que essa informação passa dentro da igreja? Mas eu ouvi dizer, falaram, sabe? Fui informado que... Aí você pergunta, mas quem falou? Não, peraí, não vou falar porque eu não quero... Não, mas quem falou? Isso parece fofoca, não parece? Quando ele cita Cloe, ele está querendo dizer, olha, pessoal, isso aqui não é uma mera especulação, isso aqui não veio através de rádio peão, não. Não é especulação, não são rumores infundados que eu ouvi dizer, uma fofoquice. Né? Como tem vários programas na televisão que é só de fofoca, né? Falar bem ou mal das pessoas. Né? Eu falei, não é.
E Chloe devia ser uma mulher muito bem conhecida na igreja, porque senão ele não citaria. Né? E essa mulher devia ser uma mulher de caráter, porque o nome dela está sendo usado para sustentar uma informação. Você gostaria que eu falasse assim, Lucas, falaram isso de você. Aí ele pergunta assim, quem que falou? Foi o pastor Carlos. Estou usando o nome do pastor Carlos como informação, como base. Dependendo da pessoa, ele chega assim, não vou dizer que seja o Carlos, mas uma outra pessoa, né? O Zé de Almeida Machado Júnior. Aí ele fala assim, mas esse cara aí, quem que é esse cara aí? Se dependendo da pessoa, você fala, esse cara aí é um fofoqueiro, esse cara aí não tem moral nenhuma. Mas eu falo assim, não, quem falou foi o pastor Carlos. É o que ele está dizendo aqui, olha, é uma pessoa de reputação, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem autoridade. Não estou falando, não estou pegando informação de qualquer um, não. Senão o próprio Paulo não aceitaria esse tipo de informação. Então, quando ele fala Chloe, é porque a coisa estava muito séria. Quando ele cita essa pessoa, ele está usando o seu caráter, a sua ascendência na igreja, a sua posição na igreja, a sua reputação como alicerce para a informação. Então, eles não tinham como dizer assim, não, espera aí, não é bem isso. Não tinha esse tipo de argumento. Então, era uma informação muito forte. Então, essas contendas eram divisões que estavam acontecendo na igreja, eram disputas pelo poder. Disputas que não eram meras divergências de opinião. Era algo que estava trazendo uma ameaça para a própria unidade e o futuro da igreja de Corinto. Esse assunto, irmãos, não é tão simples assim como a gente pensa, não. Ele vai terminar só no capítulo 4. No capítulo 4, lá no versículo 21, ele fala assim, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aí ele fecha o assunto. Quer dizer, depois dele passar uma lição no pessoal, fala assim, e aí, vocês preferem escutar o que eu estou falando, ou vocês querem que eu vou aí ter uma conversinha mais particular com vocês? Porque não tem coisa pior, irmãos, para uma igreja, que é a divisão na igreja. E Paulo sabia disso. E ele vai entrar um pouco mais detalhe nisso. Né? Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou sou de Cristo. Então, aqui ele já está pontuando qual era a divisão. Refiro-me ao fato. Então, ele não estava fazendo meras especulações do que estava acontecendo. Ele está direcionando exatamente aonde estava o problema. O que eu estou falando para vocês, é que está vendo grupelhos aí, que dizem, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Aliás, eu não sei nem por que Cefas entrou aqui, porque é Pedro, né? Não se conhece que Pedro tenha visitado a igreja. Mas como havia muitos judeus, talvez eles tenham caminhado por aí. Então, a causa das contendas era o partidarismo que havia dentro da igreja em relação àqueles que eles achavam que eram seus líderes. Alguns comentaristas acham que ele está usando isso aqui como apenas figurativo, né? Porque mais para frente ele usa esse termo, né? Porque eu usei figuradamente comigo e com Apolo. Mas depois, quando ele fala sobre o batismo, não dá para aplicar esse tipo de conceito. É porque as pessoas estavam dizendo, eu sou de Apolo, eu sigo Apolo. Não, eu sigo Apolo. Agora, Paulo repreende aos Coríntios por causa dessa divisão e discussões na igreja. Agora, o que ele se incomodou mais em relação a esse fato é que o nome dele foi envolvido na questão. Ele entrou, como se diz no ditado também, né? Entrou de gaiato no navio. É como se Paulo tivesse gerado esse tipo de divisão.
como Paulo diz, você pera um pouco, desde quando eu montei grupinhos aí dentro para me seguir, como se eu fosse se eles tivessem que me seguir como um líder. Certo que Paulo, muitas vezes, eu gosto de Paulo porque ele fala muito isso, de meus imitadores, né? Ele se usa muito como exemplo, mas como exemplo, como modelo, mas não para gerar contenda, não para gerar divisão, pelo contrário, ele fala, de meus imitadores, mas ele complementa, assim como eu sou de Cristo. Então, quando ele fala, ele se usa, ele coloca o nome dele, não é para criar divisão, mas é para demonstrar um exemplo. Assim, sejam meus imitadores, eu quero te dar um exemplo, faça como eu faço. Agora, o que está acontecendo aqui não é bem isso. O seu nome está envolvido em questões que ele nunca apoiou, nunca defendeu. Pelo contrário, ele tem que responder de forma mais contundente, para que isso não aconteça mais na igreja. Agora, por que isso estava acontecendo? Porque a aproximação da cidade com Atenas era muito pequena, 48 quilômetros mais ou menos, né, na época. Hoje Atenas é uma cidade maior, Corinto também é outra cidade, né? Mas em Atenas, os filósofos, as pessoas, costumavam se dividir em grupos, que na filosofia se chamam escolas filosóficas. Então, assim, um é platonista, platônico. O outro, ou seja, o que é um platônico? Platônico é aquele que segue a Platão, não um dos grandes filósofos grego. Outro, eu sou epicureu, sigo a Epicuro. Eu sou aristotélico. Né? E é socrático, né, de Sócrates. Isso, em Atenas, isso era comum. As escolas filosóficas tinham seus seguidores, os fundadores daquelas escolas tinham seus seguidores. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou socrático, né, porque eles seguiam a escola de Sócrates. Ele pensava como Sócrates, estudava e seguia Sócrates. Aí ele se encontrava com o outro, o que você é? Eu sou epicureu. Né? E aí havia as contendas, os debates em Atenas. Tem o Aerópago. O Aerópago era um lugar onde essas pessoas se encontravam para fazer as discussões filosóficas. E parece que isso estava sendo replicado dentro da igreja. Então, o que estava acontecendo? Pessoas, né, religiosas, né, que, na verdade, são presunçosos, né, que querem fazer parte de um pequeno grupo, né, ou seja, formar panelas, que se considerava uma elite espiritual. Né, é uma casta de pessoas. Parece coisa da Índia, né, aquelas castas. Né, a Índia é dividida por casta. Né, para seguir o quê? Para seguir um líder, ou seja, um guru. Então, é o que estava acontecendo. Pequenos grupos elegiam aí um guru, vamos seguir esse guru é o nosso líder espiritual, nós vamos formar um grupo aqui, que é uma casta, né, de religiosos, né, e tem que seguir a gente. Por quê? Porque essas pessoas eram muito orgulhosas, tão cheias de si, e por causa das associações, em especial o líder, né? Por isso que ele cita o nome dos líderes, Paulo, Apolo, né? E eles desprezam aqueles que não seguem o seu grupo. Então, se ele não seguia, eu sou de Apolo, e você é de quem é? Eu sou de Paulo. Então você não é nada. Você fica aí de lado. Achando que só porque ele segue Apolo ou segue Paulo, ele é mais espiritual do que o outro. Ele acha que só porque ele segue esse ou aquele líder, ele está com a verdade e o outro não. E que o outro tem que ser desprezado por conta disso. Você não sabe de nada. Você tem que entender o quê? Eu vou te ensinar. E é isso que estava acontecendo na igreja. Esse elitismo dentro da igreja, que era uma replicação do que estava em Atenas, mas também era uma replicação do que acontecia em Roma. Aquela cidade tinha essas três culturas. Né?
era a capital romana daquela província. Então tinha muita influência de Roma também, seguindo os líderes romanos, né? Então, esse elitismo que estava acontecendo em Corinto se baseava em duas coisas. Primeiro, no líder. Em quem que você está seguindo? Se você está seguindo o mesmo líder que eu, tudo bem, estamos juntos. Agora, se não, espera um pouco. Tem alguma coisa errada aí. E segundo, que era a mensagem e o método que o seu líder seguia. Ele vai falar isso no versículo 17. Porque muitos esses líderes, esses filósofos gregos, a diferença deles não era tanto a mensagem, mas como eles ensinavam e passavam o seu método. Até hoje, o método socrático, como a gente chama, né, é conhecido na filosofia, o método aristotélico, muito usado ainda até hoje, aos dias de hoje, né? A questão da dialética, né, que é muito usada até hoje, né? E Paulo, para pôr um ponto final nisso, nessa argumentação toda que a igreja estava seguindo, né, ele faz 3 perguntas. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? 3 perguntas retóricas. A pergunta retórica, irmãos, é aquele tipo de pergunta que só cai uma única resposta. Só tem uma única resposta. Né? Depende de como ela fala, ou sim ou não. Não tem outra pergunta. E a pergunta das 3, a resposta das 3 perguntas é sempre não. Está dividido? Não. Foi Paulo crucificado a favor de vós? Não. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não. Então, a própria pergunta faz esses pretensos líderes, né, derrubarem os seus argumentos por uma simples reflexão. Então, ele começa assim, acaso Paulo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Ou seja, o que ele está chamando aqui é a unidade da igreja, novamente. Veja que o tempo todo Paulo está falando sobre a unidade da igreja. Então, acaso Cristo está dividido? Não. Então só tem um Cristo, não tem só um Cristo? Sim, agora, se só tem um Cristo, quantas igrejas tem? A igreja não é o corpo de Cristo? Cristo tem 2 corpos? Mesmo que fossem gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos semelhantes. Minha esposa é gêmea, né? Mas felizmente minha cunhada não se parece nada com a minha esposa. Mas eu conheço muitos gêmeos univitelinos, né? Que se bate no olho e você não sabe quem que é um, quem que é outro, né? Às vezes tem detalhezinhos, às vezes até eu já escutei até de pais falando assim, olha, quando criança também tinha confundido. Mas nem assim é uma divisão. Cada um é um, na sua unidade. Então, se Cristo é um, e a igreja, que é seu corpo, é um, então a igreja tem que ser só um. Não pode estar dividido. Essa é uma lógica absoluta. Então, se Cristo não está dividido, a pergunta que fica é, então por que a igreja está dividida? O que está levando à divisão da igreja, se nós só temos um Cristo? O que não poderia ter? Essa é a pergunta de Paulo. Ou seja, as divisões na igreja, o que leva como consequência final é negar o senhorio de Cristo, a negar Cristo como cabeça da igreja, porque ele está dividido. Tem 2 igrejas. Pode isso? Não. Então, Paulo pergunta, quando a igreja está dividida, ele está chamando a unidade da igreja, porque só tem um Cristo. Então, se tem um Cristo, não pode ter 2 igrejas. E se tem 2 igrejas, o erro não está em Cristo, está na igreja.
A segunda pergunta que ele faz é: foi Paulo crucificado por favor de vós? Aqui, irmãos, Paulo pega pesado. Sabe por quê? Porque ele vai falar do plano de redenção. O que ele está chamando aqui, quem é que morreu na cruz por você? Fui eu, Paulo? Sou eu que sou o teu redentor? Quando ele fala da cruz, irmãos, a mensagem de Paulo é sempre centrada na cruz. A cristologia paulina é a centralidade de Cristo. O termo típico de Paulo na sua teologia é em Cristo. É em Cristo, na pessoa de Cristo, tudo centrado em Cristo. Então, como é que vocês estão falando que eu estou sobre vocês? Eu morri por vocês? Não, a única pessoa que morreu por vocês foi Cristo. Então, ao chamar na redenção, ele está resgatando a centralidade da cruz, a centralidade de Cristo na igreja. E, infelizmente, irmãos, isso é uma coisa que vira e mexe se perde. As pessoas deixam de colocar Cristo e a mensagem da cruz como centro da sua mensagem, como norteador do caminho da igreja. Então, a centralidade da mensagem, a centralidade da cruz, a centralidade de Cristo, a obra da cruz é a base da igreja. Sem cruz, não há igreja. O que Satanás sempre tentou fazer é tirar Jesus do caminho da cruz. Sempre. Desde o início, tirar Jesus do caminho da cruz. E eu vou dizer mais, irmão, se prepare, porque o que Satanás quer até hoje é tirar você do caminho da cruz. Tirar a igreja do caminho da cruz. A cruz é a centralidade da mensagem da igreja. Sem cruz não há igreja. Ou seja, quando os coríntios estavam dando muita ênfase à questão da sabedoria, que ele vai falar mais para frente, principalmente na sequência da argumentação de Paulo, o que eles estavam fazendo é deixando a mensagem da cruz de lado e entrando nas discussões filosóficas. Então, em vista da crucificação de Cristo, todas as discussões do homem deveriam cessar, principalmente dentro da igreja, pois nenhum outro poderia realizar a obra da redenção que não tenha sido Cristo. Então, quando Paulo chama a atenção da igreja sobre a crucificação, quem foi crucificado? Eu fui crucificado na cruz por vocês? Ele está chamando de volta a centralidade da mensagem da cruz na igreja. E é isso que tem que ser o foco, o plano da redenção de Deus, através da cruz. Sem cruz, não há igreja. E o terceiro argumento que ele usa, terceira pergunta, é: fossem batizados em nome de Paulo? Eles haviam sido batizados no nome de Jesus, e não no nome de Paulo. Quando Jesus, lá em Mateus 28, versículo 19, quando ele dá a orientação para o povo, para os apóstolos, ele fala assim: ide, pregai o evangelho, ele diz assim: batizando-os em nome de Paulo, de Apolo e de Cefas. Ele não falou isso. Aí foi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que isso, irmãos? Porque usar o nome de uma pessoa, o nome de Deus, é usar a autoridade de Deus. Quando uma pessoa é batizada em nome de Jesus, você está dizendo que Jesus é autoridade sobre aquela pessoa. Às vezes a gente perde um pouco essa noção do que significa o batismo. O batismo aponta para a nossa identificação com Cristo, na cruz. Fomos mortos com Cristo na cruz e ressuscitados com Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, também nós morremos e ressuscitamos, mas em Cristo. Onde é que Paulo está agora?
Morto. Ele vai ressuscitar. Mas está morto. Até que ele seja chamado por Deus, ele vai ficar lá descansando, esperando o seu tempo. Agora, e Jesus? Jesus não podia estar morto, irmãos, porque ele não tinha pecado. Por isso que a morte não podia retê-lo. Porque o salário do pecado é a morte. Só morre quem tem pecado. Ele não foi lá para morrer por ele mesmo, ele foi lá morrer por nós. Era o nosso pecado que estava lá, não dele. Então, como é que você pode ser batizado em nome de Paulo? Quem é Paulo? Que autoridade que ele tem? Então, você foi batizado em nome de Paulo? Não. Paulo está trazendo aqui o senhorio de Cristo sobre a igreja. Efésios 4. 4-6. Eu gosto muito de Efésios, que fala muito sobre igreja, né? Veja que Paulo fala em Efésios 4, de 4-6. Há somente o quê? Um corpo. Sabe o que significa um corpo, irmãos? Uma igreja. Você tem 2 corpos. Você pode ter 2 camisas, 2 calças, as mulheres 2 vestidos, sapato. Algumas mulheres têm uma coleção de sapato, né? A mulher gosta de sapato, né? É, né? As mulheres fazem tudo assim. Maridos, deem sapatos de presente para sua esposa. Mas corpo, você tem mais de um? Não. Então, Cristo também tem. Por isso que ele fala, um somente corpo, ou seja, uma somente igreja. Um só Espírito. Não há 2 Espíritos Santos. Como também fosse chamado numa só esperança. Veja quantas vezes Paulo falou um aqui. Uma só esperança da vossa vocação, ou seja, a sua redenção. Só existe uma redenção para você. Há um só Senhor. Uma só fé. Não existe 2. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. E é isso que tem que ser na igreja. Qualquer realidade fora disso é divisão da igreja. Se a igreja está dividida, já não é mais igreja. Versículo 17. Porque Deus não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Anunciar a cruz de Cristo. Não com sabedoria de palavras, como aqueles outros queriam. Falar bonito. Né? Para que não se anule a cruz de Cristo. Para que a cruz de Cristo continue sendo o centro da mensagem. Não importa a maneira. Quer dizer, a maneira importa um pouco, mas ela não pode perder o foco da cruz. O método não pode ser superior ao conteúdo. O método tem que ser complementar ao conteúdo. Ela tem que ressaltar o conteúdo e não suplantar o conteúdo. É o que estava acontecendo aqui. Não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Esses supostos gurus, líderes religiosos dentro da igreja, penetraram na igreja de Corinto e se orgulhavam da sua mensagem, se orgulhavam da sua retórica, se orgulhavam da sua apresentação. Por isso que ele fala sabedoria de palavra, ou seja, é a retórica. É como os filósofos faziam lá em Atenas. Gostava de fazer um floreado, né? Falar palavras difíceis, complicar o outro, que às vezes nem ele mesmo sabia o que estava falando. Eram palavras bonitas, mas totalmente destituída de conteúdo. Conteúdo zero. Conteúdo vazio. Para Paulo, não. Para Paulo só havia uma mensagem: Cristo crucificado. Que depois ele foi falar que é escândalo para alguns, né?
Seu método era proclamar em palavras claras e simples a verdade do Evangelho, em vez de usar truques ou manipulações sofisticadas. Irmãos, neurolinguística já existia naquela época. E hoje eu vejo muitos pastores usando de neurolinguística, são métodos para te convencer de alguma coisa. Isso lá fora está cheio. Nas empresas usam muito isso. Eu já vi muitos pastores usarem técnicas de neurolinguística dentro da igreja para trazer o Evangelho. Mas não é esse tipo de método que vai nos convencer. Não é esse tipo de método que vai resolver. O método simples é pregar a cruz de Cristo. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei um livro que eu tenho em casa, que não sei quantos irmãos já leram, do C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. Cristianismo puro e simples, puro sem sofisticação, direto e simples, nada de retóricas complicadas. Acho que Lewis foi muito feliz quando ele colocou o nome desse livro. Lógico que Paulo ainda vai ter muitos problemas com esses pretensos gurus. Isso a gente vai ver um pouco mais na segunda carta, que ele tem que fazer uma defesa do seu apostolado, coisa que ele já faz na primeira carta. No início da sua carta, a própria apresentação, quando ele fala que ele era apóstolo, por vontade de Deus, por vontade de Cristo, ele também já está fazendo uma certa defesa do seu ministério apostólico. Mas na segunda carta ele vai ser mais extenso. Ele vai trazer um pouco... Ou seja, a igreja continua dando trabalho, para que parece não resolveu muito. E como eu já apresentei para os irmãos, já provei, Paulo escreve 4 cartas para eles. Nós estamos lendo, na verdade, a segunda carta e não a primeira. Então, Paulo vai ter muito mais... Parece que esse problema não conseguiu ser resolvido. E Paulo vai ter que reescrever para eles com novas argumentações. E aí a coisa pegou feio. Por isso que ele fala, lá no capítulo 4, fala assim, eu vou com vocês aí em mansidão ou vou ter que ir um pouquinho mais duro com vocês, pegar pesado com vocês? Para terminar, irmãos, 2 Coríntios 2,17. Veja que é 2 Coríntios que ele fala. Porque nós não estamos como tantos outros, olha só como ele fala, tantos outros, quer dizer, não eram poucas pessoas, tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esse é o nosso foco, irmãos. Essa é a igreja, tem que ser assim, tem que se pautar por isso, pautar para aquilo que nós falamos, a centralidade da cruz. E eu gosto quando Paulo fala assim, falamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Quando era criança, a gente aprontava muito, Não parece, Mas eu aprontava muito. Mas na frente do meu pai, eu sabia o que podia acontecer, Na frente dos nossos pais, normalmente, a gente ser um pouquinho mais comportado, certo? Normalmente, Às vezes não. Mas lembre-se que quem está nós estamos sempre na presença do nosso Pai. Então, o Evangelho tem que ser pregado. E, mais importante ainda, irmãos, ser vivido na igreja da maneira com que Deus quer. Sem partidarismo, sem divisões. É lógico que vai ter divergência e uma coisa ou outra, mas sempre buscando a unidade. É a unidade que é o foco. E nós só vamos conseguir isso quando todos nós, pautarmos os nossos focos, a nossa visão para a cruz de Cristo. Dos propósitos de Deus para nós, dos propósitos de Deus para a igreja. Um só Senhor, um só corpo, uma só igreja. Amém?